Direitos de imagem atrasados no São Paulo, proposta por Lázaro, meio-campista importante no Flamengo, confusão e emboscada entre torcidas de São Paulo e Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre tudo isso e mais. Tropeço do Atlético Mineiro, que praticamente se despede agora de forma definitiva do Campeonato Brasileiro. Fala ainda sobre o jogão entre Palmeiras e Flamengo nesse domingo e muito mais a partir de agora. Você não perde por esperar. Antes, só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder, é só clicar nesse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação que eu quero dividir com vocês na noite desse sábado diz respeito a Diego Alves, goleiro que não foi nem sequer relacionado pelo Flamengo para o confronto contra o Palmeiras. Um dos piores custos-benefício do Flamengo na atualidade, jogador caro, ganhando na casa dos R$500 mil por mês e que não joga há um tempão. Queria falar também a respeito de Varela e Pulgar, dois reforços recentemente contratados pelo Flamengo, esse sim, enfim, relacionados para a partida, estão à disposição de Dorival Júnior e podem fazer suas estreias. Lateral direito uruguaio e o volante chileno podem jogar pelo Flamengo contra o Palmeiras. Seguindo com o giro de notícias, contar que Léo Natel, atacante que pertence ao Corinthians, esteve emprestado, mas não foi comprado, voltou ao Timão e estava fora dos planos do Vitor Pereira. Ele aparece no material de divulgação do Timão para a partida contra o Fortaleza. E isso levanta a suspeita de que ele pode aparecer entre os relacionados pro confronto. Corinthians que deve poupar vários titulares de olho no jogo da quarta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil. Seguindo com o giro, contar que o Atlético Mineiro acertou a venda de Zé Wellison, volante que já estava no Fortaleza por empréstimo, agora fica em definitivo por R$1.250.000. Para completar, a Ponte Preta venceu o Guarani no Clássico de Campinas na manhã desse sábado com um golaço de Fecim, meio-campista que ainda pertence ao Corinthians. E a última saideira do giro de notícias, o Náutico anunciou há instantes a demissão de Ari Barros, executivo de futebol do clube. O Náutico havia perdido pro Vila Nova de virada em casa, ficando com a última colocação, foi ultrapassado pelo próprio Vila. Também não está descartada a possibilidade de Elano, recém-contratado como técnico, também cair. Bora falar sobre Palmeiras e Flamengo, confronto marcado para esse domingo, jogo com cara de final de Campeonato Brasileiro, mesmo num torneio de mata-mata, de pontos corridos, ele tem uma cara de mata-mata. Isso porque o Palmeiras tem 9 pontos de vantagem para o Flamengo, se vencer abre 12 e dificilmente perde essa disputa. Contar que já foram vendidos 39 mil ingressos de forma antecipada e o Palmeiras tem a convicção de que esse público desse domingo estará no top 5, nos 5 principais públicos do Verdão na atual temporada. O recorde pertence ao jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, jogo de eliminação do Verdão, quando 41.361 torcedores estiveram no Allianz Parque. Como naquele jogo, nesse jogo que eu citei, era torcida única, e no confronto contra o Flamengo a gente volta a ter o setor de visitantes por conta das divisórias entre torcedores, é possível que o Palmeiras não consiga ultrapassar esse recorde, mas segurar entre o 4º e o 5º lugar são as expectativas pro confronto desse domingo. E eu queria saber o seu palpite da Palmeiras, da Flamengo. Já apostei R$100 no empate. Peguei uma cotação de 3,30 para faturar R$330 em caso de empate. E você usa o espaço para comentários para dizer qual o seu palpite para o jogo, beleza? Seguindo com o giro de notícias, notícia triste desse sábado, pela manhã em Ribeirão Preto, o Corinthians jogava contra o Botafogo de Ribeirão, torneio sub-15. E torcedores do Corinthians e alguns familiares de atletas estavam numa arquibancada de um estádio bem acanhado, pequeno, quando notaram a presença de cerca de 10 torcedores uniformizados do São Paulo. Esses torcedores, não vou chamar de torcedores, esses vândalos estavam com barras de ferro e cabos de enxada para agredir a torcedores do Corinthians que precisaram sair correndo de forma desesperada para evitar uma confusão ainda maior. Por sorte não existiram feridos, a polícia que estava em pequeno número tomou as suas atitudes e felizmente não tivemos casos mais graves, mas olha que absurdo, nem tinha o São Paulo em campo e aí esses vândalos travestidos de torcedores uniformizados invadiram o estádio para bater em torcedores do Corinthians. O que você pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentários e divida a sua opinião. Quero falar agora sobre o Botafogo que já começou uma redução em seu elenco, é a famosa limpa. Tudo porque o Fogão foi um dos clubes que mais contrataram reforços, 10 contratações recentemente, e o Luiz Castro, o técnico português do Botafogo, não é muito chegado em trabalhar com elencos grandes.
Os dois primeiros a deixarem o fogão foram os dois volantes, o Barreto e o Luiz Oyama. Acho o Luiz Oyama muito bom jogador, ele havia feito uma boa temporada pelo Botafogo por empréstimo na temporada passada, foi comprado nesse ano e com o Luiz Castro acabou perdendo oportunidades. O Barreto então, que chegou a ser titular antes da chegada do português, perdeu totalmente espaço. Os dois atletas vão continuar ligados ao John Textor e vão fazer parte de um projeto de um time na segunda divisão da Bélgica, o Molenbeek. Será que é assim que se fala? A ideia é que esse time da segunda divisão suba para a primeira divisão com a ajuda dos dois atletas botafoguenses que seguem ligados ao clube carioca. Só para completar a informação divulgada em primeira mão pelo jornalista Thiago Franklin. O Oyama, na atual temporada, tinha 16 jogos, já o Barreto esteve em campo em 13 partidas. Será que fazem falta? Acho que pelo atual momento e até pelos reforços recém-contratados são saídas justificáveis. Bora mudar de assunto e falar sobre o interesse do West Ham da Inglaterra no meia atacante Lázaro, que ganhou muito espaço com o Paulo Sousa e segue tendo seu papel de protagonista, não, de um coadjuvante de luxo, de alguém que aparece com bastante frequência no time principal do Flamengo, mesmo com tantas estrelas. O Lázaro interessa ao West Ham, que já fez uma primeira proposta de 5 milhões de euros. Hoje 5 milhões de euros equivalem a mais ou menos 30 milhões e 600 mil reais. O Flamengo deixou claro que para ver negócio vai precisar de uma proposta de pelo menos o dobro desse valor, cerca de 10 milhões de euros ou 60 milhões de reais. Tô para te dizer que considero a proposta baixa, mesmo os 10 milhões de euros. Jogador de bastante talento, de muita qualidade, extremamente jovem e que é badalado desde as categorias de base. A grande dificuldade nesse período é o prazo de inscrições. Lá na Inglaterra, os times têm até 1º de setembro para fechar contratos. Além desse aumento na proposta de 5 para 10 milhões de euros, o Flamengo e o West Ham também discutem outras condições do negócio, como, por exemplo, um percentual de uma venda futura e bônus atrelados a metas. Por falar em negociações, no Flamengo contar que o lateral esquerdo Ramon interessa ao Braga de Portugal. A ideia do time português é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Como o Ramon perdeu espaço recentemente, o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz disputam a posição. É natural que esse negócio acabe saindo. Ramon já deixou bem clara a sua intenção de se mudar. Para fechar sobre o Flamengo, contar que o Gabigol aprontou mais uma. Esteve durante a madrugada de sexta para sábado num show de rap e foi flagrado por uma emissora, por um jornalista, saindo dessa balada no meio da madrugada, acompanhado de duas meninas e numa situação ou num estado não muito sóbrio, se é que vocês me entendem. Ele foi perguntado se poderia dar entrevista, aí o Gabigol falou, mas dar entrevista a essa hora você tá louco, meu? Enfim, e demonstrou que estava bem, tinha bebido bastante. Pois bem, até aí a vida dele é o direito dele, fazer as baladas, enfim, curtir. O problema é que nesse sábado, no último treino antes do confronto contra o Palmeiras, o Gabigol não foi a campo, a alegação é de que tinha um problema nas costas. Aí já dá margem para uma série de especulações, como, por exemplo, as que você está pensando. O que você pensou quando eu falei? Use o espaço para comentários e me diga se você acha normal. Dentro de campo funcionando muito bem, fora de campo precisa dar melhores exemplos. Quero falar agora a respeito do Atlético Mineiro, que tropeçou feio, derrota por 1-0 para o Goiás em casa, diante de mais de 30 mil pessoas. O Mineirão recebeu 31.650 torcedores por uma arrecadação bruta de 989 mil reais. O único gol da partida marcado sempre por ele, Pedro Raul, um dos caras mais decisivos do atual Campeonato Brasileiro, em lance com falha de Mariano. Hulk voltou a jogar mal, foi substituído pelo Sacha, Cuca não mexeu bem e o Atlético Mineiro deixou o gramado vaiado. É o fim das esperanças, das expectativas do Galo em relação a qualquer possibilidade de título. O time está 13 pontos atrás do Palmeiras e pode ver essa diferença aumentar para 16. Eram 17 finais, diziam os dirigentes, e os atletas do Galo precisaria vencer quase todos os jogos. Perder em casa para o Goiás é o mesmo que dizer que a chance de título foi por espaço. Se o Atlético não melhorar nas rodadas finais, vai correr o risco, inclusive, de não estar na fase de grupos da Libertadores, eventualmente numa pré-Libertadores, o que seria uma catástrofe diante do investimento e da qualidade do elenco montado. Só para destacar uma coisa importante, o Cuca voltou com a expectativa de ser o salvador da pátria, mas até aqui o trabalho dele é bem ruim. Ele tem apenas uma vitória em 5 jogos. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 2 desses empates culminaram com a eliminação do Atlético na Libertadores da América nas penalidades para o Palmeiras.
Como é que você avalia o trabalho do Cuca? Qual a responsabilidade dele diante desse atual momento? Ou os dirigentes do Galo que são os maiores culpados? Ou você pensa que são os atletas? Na minha avaliação, é um pouco de cada. O Cuca também tem sua contribuição, embora de maneira menor. Atletas hoje são os principais responsáveis. O time do Galo de 2022 no papel é melhor do que o de 2021, mas a comparação é absolutamente desleal. O time da temporada passada tinha muito mais entrega, dedicação e transpiração. Esse time me parece, o de hoje, me parece achar que vai vencer a qualquer momento. E no futebol brasileiro isso já não acontece há bastante tempo. E o Cuca, hein, que sonhava com seleção brasileira, se continuar trabalhando mal à frente do Atlético, vai queimar seu filme de vez, como aconteceu com o Renato Gaúcho depois da passagem pelo Flamengo. Bora fechar o vídeo para repercutir informação importante divulgada pelo UOL nesse sábado. De acordo com o portal, São Paulo deve 4 meses de direitos de imagem aos atletas. Direito de imagem corresponde à parte importante dos vencimentos. Jogadores recebem salário em carteira e um outro percentual em direitos de imagem é uma forma que o clube e o jogador encontraram de pagar menos impostos. A tributação em cima dos direitos de imagem é bem menor do que o salário em carteira. Alguns casos, para alguns atletas específicos, os direitos de imagem podem representar até 40% dos vencimentos. São Paulo confirma os atrasos, mas nega esse período de 4 meses. A nota oficial do São Paulo diz o seguinte: o São Paulo admite que há pendências, como luvas e acordo da pandemia. O acordo da pandemia é aquela grana que o Leco deixou de pagar quando deixou a presidência. Mas nega que tenha mais de 2 meses de direitos de imagem atrasados com os jogadores. O clube afirma que está trabalhando sempre para resolver essas questões. Fecha aspas. Outra coisa apontada pelo UOL diz respeito ao não pagamento do prêmio pela Copa do Brasil, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras em 2 fases atrás. São Paulo, inclusive, já eliminou o América e já está na semifinal da Copa do Brasil. A expectativa é de que com a entrada da grana pela passagem na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana e, eventualmente, com uma bolada que pode vir nos próximos dias do futebol europeu, com a possível transferência do Antony, do Ajax para o Manchester United, aí os problemas todos devem ser resolvidos. Contei para vocês na manhã desse sábado que o Tricolor espera faturar cerca de 70 milhões de reais se de fato o Antony for comprado pelo United por 80 milhões de euros, é o que especula a imprensa europeia. Uma fonte minha envolvida nas tratativas afirma que o United já topa pagar 80 milhões de euros, mas o Ajax ainda quer mais 20 milhões de euros em variáveis, em bônus. E as partes estão discutindo. Há otimismo de que esse acordo possa sair para resolver os problemas do São Paulo. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!